23 de setembro de 2009. Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York. Um homem sobe ao pódio carregando uma pasta amarelada e um discurso que mudaria o destino de toda uma nação e selaria o seu próprio fim. Durante 96 minutos, o discurso mais longo da história da ONU, Muammar Gaddafi não apenas expôs as contradições do sistema internacional, ele assinou sua própria sentença de morte. Você está prestes a descobrir como um único discurso pode derrubar um ditador que governou por 42 anos, como palavras proferidas em Nova York ecoaram nas ruas de Trípoli. E por que, apenas 2 anos depois, o irmão líder da Líbia seria brutalmente assassinado em um bueiro. Se você é uma dessas pessoas que acredita que a história oficial nem sempre conta toda a verdade, você vai querer acompanhar cada palavra desta investigação. E se ainda não faz parte desta comunidade que busca entender os bastidores da geopolítica africana, talvez seja a hora de se juntar a nós. Para entender a magnitude deste discurso, precisamos voltar no tempo. Muammar Gaddafi não era apenas mais um ditador africano. Ele era uma anomalia no sistema global. Em 1969, aos 27 anos, ele liderou um golpe que derrubou o rei Idris I. O que veio depois foi extraordinário. A Líbia se tornou o país africano com o maior IDH do continente. Educação e saúde gratuitas. O maior aquífero de água doce do mundo foi desenvolvido. O padrão de vida líbio superava o de muitos países europeus. Mas Gaddafi tinha uma obsessão: a unificação africana. Ele sonhava com os Estados Unidos da África, uma moeda comum africana baseada no ouro, e a libertação total do continente das potências ocidentais. Para o Ocidente, isso não era apenas um sonho, era uma ameaça existencial. 2009. O mundo ainda sangrava da maior crise financeira desde 1929. Os bancos americanos e europeus haviam quase quebrado o sistema global. E aqui estava Gaddafi, com trilhões de dólares em reservas, propondo alternativas ao sistema financeiro ocidental. A Líbia possuía 144 toneladas de ouro, 143 bilhões de dólares em reservas internacionais, 0 dívida externa e petróleo de alta qualidade. Mas o mais perigoso não eram os recursos, era a visão. Gaddafi estava financiando projetos que ameaçavam diretamente os interesses ocidentais. Um banco central africano, um fundo monetário africano, uma moeda continental baseada no ouro. Imagine o pesadelo: a África se libertando financeiramente, não mais precisando do FMI, do Banco Mundial, do franco CFA controlado pela França. E então, naquela manhã de setembro, Gaddafi fez o impensável. Ele não veio para fazer diplomacia. Ele veio para declarar guerra ao sistema. A Organização das Nações Unidas foi fundada por 3 ou 4 países contra a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, declarou Gaddafi. Nós rejeitamos essas disposições. Em poucas palavras, ele havia chamado a ONU de fraudulenta, mas isso era só o começo. Gaddafi continuou demolindo cada pilar do sistema internacional. 65 guerras eclodiram desde o estabelecimento das Nações Unidas, com milhões de vítimas a mais que na Segunda Guerra Mundial. Essas guerras não eram do interesse comum, mas serviram a um ou poucos países. Ele estava fazendo algo que nenhum líder mundial ousava, listando os crimes do Ocidente diante do próprio Ocidente. A cada palavra, Gaddafi não estava apenas criticando. Ele estava expondo a hipocrisia de um sistema que se apresentava como guardião da paz mundial, mas que havia causado mais mortes que qualquer guerra anterior. Mas o momento mais perigoso do discurso ainda estava por vir. Gaddafi estava prestes a fazer uma acusação que selaria seu destino. Talvez a gripe H1N1 tenha sido um vírus criado em laboratório, originalmente destinado como arma militar, declarou Gaddafi ao mundo.
Em 2009, isso soava como teoria conspiratória. Hoje, após a Covid-19, essa declaração ganha contornos completamente diferentes. Mas Gaddafi foi além. Ele acusou diretamente: a gripe suína e potenciais vírus futuros podem ser comercialmente produzidos por empresas capitalistas para lucro, o que é antiético. As câmeras captaram algo extraordinário: o desconforto visível nas delegações ocidentais. Alguns delegados americanos e europeus se levantaram e saíram do salão. Gaddafi não estava apenas criticando políticas, ele estava acusando o Ocidente de crimes contra a humanidade, de criar pandemias para lucrar. Naquele momento, na Assembleia Geral da ONU, Muammar Gaddafi havia cruzado a linha vermelha. Mas o pior ainda estava por vir, porque Gaddafi não veio apenas para destruir, ele veio para propor uma alternativa. Durante o discurso, ele detalhou sua visão. O Conselho de Segurança deveria representar todas as nações através de uniões. União Europeia, União Africana, Liga Árabe. Era uma reestruturação completa do poder mundial. Mas a proposta mais explosiva veio em seguida. A África merece um assento permanente no Conselho de Segurança, uma dívida de seu passado colonizado e perseguido. E então, a bomba final. Países colonizadores devem pagar compensação para prevenir futuras colonizações e restaurar a riqueza roubada. Imagine a França sendo obrigada a compensar suas ex-colônias, a Bélgica pagando pelo Congo, a Inglaterra respondendo pela Índia. Naquele momento, Gaddafi não estava apenas propondo mudanças, ele estava declarando o fim da era colonial e o nascimento de uma nova ordem mundial. A reação foi imediata. A mídia ocidental retratou Gaddafi como louco, delirante, fora da realidade. Gaddafi delira na ONU, discurso bizarro do ditador líbio, 96 minutos de loucura. As manchetes se multiplicaram, mas nos bastidores, algo muito mais sinistro estava acontecendo. Wikileaks posteriormente revelaria que já em 2009, logo após o discurso, começaram os primeiros movimentos para desestabilizar a Líbia. E-mails de Hillary Clinton mostrariam mais tarde que a verdadeira razão da intervenção não era proteger civis, mas impedir que Gaddafi criasse uma moeda africana baseada no ouro que ameaçaria o domínio do dólar e do euro. 2 anos depois, em 2011, a Primavera Árabe chegaria à Líbia. NATO interviria militarmente e Gaddafi seria brutalmente assassinado. Hoje, a Líbia é um estado falido. O país com maior IDH da África se tornou um território dominado por milícias, tráfico humano e caos total. Será que foi coincidência? Será que um discurso de 96 minutos realmente selou o destino de uma nação inteira? A verdade é que naquele dia, em setembro de 2009, Muammar Gaddafi não estava apenas discursando. Ele estava desafiando um sistema de poder que existe há séculos. Ele estava propondo que a África se libertasse definitivamente. E talvez, só talvez, isso nos diga algo sobre quem realmente controla o mundo. Se estas revelações te impactaram tanto, quanto impactaram milhares de pessoas que já fazem parte desta jornada de descoberta, deixe sua marca aqui para que mais pessoas tenham acesso a estas verdades que raramente chegam até nós. Algumas verdades são perigosas demais para serem ditas. Gaddafi descobriu isso da pior forma possível.